Oi, gente, eu sou Daniel Soares, psicólogo, Gestalt terapeuta, e hoje eu vou falar sobre a oração da Gestalt, integrando amor e liberdade. Eu sou fã da oração da Gestalt já há muito tempo e gosto tanto dela que eu dei um apelido carinhoso, que é o coração da Gestalt. Por que eu falo isso? Porque eu vejo na oração da Gestalt uma síntese de tudo aquilo que a Gestalt terapia diz em se tratando de relacionamentos. E vocês vão ver, né, como que cada parte da oração traduz um pouco do que significa Gestalt terapia, sobre a visão de homem, visão de mundo e método de trabalho. Vamos lá? Antes de falarmos sobre a oração da Gestalt propriamente dita, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Gestalt terapia. Esse senhor que aparece aqui é o Fritz Perls, nascido em 1893 e viveu até 1970. Ele era alemão e é considerado como o pai da Gestalt terapia. Falo que ele é o pai, mas a Gestalt teve também uma mãe, que é a Laura Perls, e uma série de tios e tias, que eram um conjunto de pessoas que ajudaram a desenvolver esta abordagem. Uma coisa importante: algumas pessoas costumam dizer que a Gestalt terapia é apenas uma abordagem simplista ou um conjunto de técnicas, que ela não explica as coisas, que ela não tem, né, uma visão de ser humano saudável, de ser humano patológico. Eu gostaria de dizer o seguinte: ela é muito mais do que isso. Ela é extremamente complexa e ela abrange sim uma visão de homem, uma visão de mundo, um método de trabalho muito bacana. Ela é uma construção coletiva de saberes teóricos, filosóficos e metodológicos que tem como proposta a compreensão e o desenvolvimento do ser humano em sua totalidade bio, psico e social. Eu falo que ela é uma construção coletiva por conta da sua origem, da sua história. Como eu disse, Fritz Perls não trabalhou sozinho. Ele teve a ajuda de vários outros teóricos, filósofos e também diversas influências que serviram de base para a Gestalt terapia ser construída e continuar em desenvolvimento até hoje. As principais influências da Gestalt terapia são a psicologia da Gestalt, a teoria de campo, a teoria organísmica, o existencialismo, a fenomenologia e a relação dialógica. Temos também influências do movimento de contracultura do final dos anos 60, o Zen budismo, o taoísmo, as artes de um modo geral e de uma forma controversa até a psicanálise. Por que controversa? Porque o Fritz Perls foi psicanalista durante muitos anos até romper com Freud. Em diversas publicações suas, há referências à psicanálise. Eu falo que essas referências nem sempre são positivas. Durante um bom tempo, ele fez críticas severas à psicanálise, no entanto, temos que considerar como uma grande influência também. Em 1969, aos 75 anos, o Fritz Perls publica Gestalt Terapia Explicada. Nele surge pela primeira vez a oração da Gestalt, logo na introdução. Aliás, eu aconselho que leiam esse livro, que ele contém a transcrição de diversos trabalhos práticos realizados pelo Fritz. A oração da Gestalt, após completar 50 anos, ainda é alvo de inúmeras interpretações um tanto quanto equivocadas. Individualismo exacerbado, egoísmo, frieza, pessimismo, entre outras. Mas, como eu disse, ela é a síntese da visão de Perls sobre as relações interpessoais, o coração da Gestalt. Bom, antes de falar sobre a oração da Gestalt propriamente dita, eu queria fazer uma observação sobre a palavra oração. Oração é um substantivo feminino que significa súplica, pedido dirigido a Deus, a um santo, a uma divindade, uma reza ou uma prece. Prédica, sermão, pregação. Normalmente a palavra oração está associada a questões religiosas ou espirituais. A oração da Gestalt pode ser entendida como uma inspiração, não para que o indivíduo encontre a salvação por meios religiosos, mas que ele encontre a salvação nele mesmo, assumindo a responsabilidade por sua própria existência. Vamos a ela. Eu sou eu.
Você é você. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas. Eu não estou neste mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E você não está neste mundo para viver de acordo com as minhas. Se por acaso nos encontrarmos, será lindo. Se não, não há nada a fazer. Bom, vamos agora fazer a compreensão da oração da Gestalt nos relacionamentos, integrando amor e liberdade. Amor e liberdade são duas condições essenciais para um bom relacionamento, e a oração da Gestalt vai falar muito sobre esses dois elementos. Eu sou eu. O primeiro pré-requisito para qualquer relacionamento maduro e saudável é que eu saiba quem sou, que eu reconheça e aceite todas as partes que compõem a minha individualidade, tanto as minhas qualidades e recursos, quanto os chamados defeitos e limitações, e que eu assuma totalmente a responsabilidade por tudo que sinto, penso e faço. Aqui nós podemos ver a influência da filosofia existencialista na Gestalt terapia, fazendo com que o indivíduo assuma total responsabilidade pelas suas escolhas e considerando que cada um de nós é único, singular neste mundo. Você é você. O segundo pré-requisito é ser capaz de ver o outro, reconhecer o outro como outro, ou seja, como diferente de mim. Assim como eu sou singular, o outro também é um ser singular, dotado de vontade própria. Interpretamos muitos comportamentos das outras pessoas como algo dirigido a nós, quando, na maior parte das vezes, esses comportamentos têm a ver com o referencial delas e não têm nada a ver conosco. Nessas horas, eu digo que é importante aprender a separar, então, quais são os meus conteúdos e quais são os conteúdos do outro. Como que eu vejo o mundo e como que o outro vê o mundo. A oração da Gestalt nos convida, nesta primeira parte, a diferenciar, então, quem sou eu e quem é você, e com isso não apenas diferenciar, mas aprender a respeitar essas diferenças. Eu faço as minhas coisas. Uma vez que eu sou único, singular, responsável pelas minhas escolhas, eu sou também o responsável pela busca de satisfação das minhas próprias necessidades. Eu reconheço o meu espaço como pertencente a mim e eu me abro para que o outro participe de modo que eu continuo sendo eu e o outro continue sendo o outro. Ou seja, nesses dois círculos abaixo há uma representação disso. O círculo da esquerda sou eu, o círculo da direita, o outro. Numa relação saudável, o eu e o outro criam uma área de trocas, uma área onde fazem contato um com o outro, onde eles se encontram, no entanto, cada um permanece com as suas próprias características. Uma outra possibilidade, muito comum na sociedade, é esse tipo de relação. O eu e o outro se fundem, se confundem, se perdem. É o que nós chamamos na Gestalt terapia de confluência. Você faz as suas. Eu reconheço que você também tem necessidades próprias, tem também um espaço próprio e respeito isso em você. Por mais que a minha cultura e socialização insistam em ideias de posse, apego, subjugação, compreendo que é justamente o fato de sermos indivíduos independentes na relação e diferentes como tal que mantemos o desejo de aproximação livre e espontânea. Por favor, cuide sempre de você. Eu não estou neste mundo para viver de acordo com as suas expectativas. Ao ter consciência de quem sou, de quais são as minhas necessidades, quais os meus projetos existenciais, eu reconheço também que tenho direito a agir de acordo com o que sinto, com o que penso. Não se trata de egoísmo, trata-se de autossuporte, autocuidado. Nem sempre eu serei aplaudido, nem sempre serei aceito, nem sempre farei aquilo que mais te agrada.
Mas saiba que ao escolher ser eu mesmo, serei autêntico e te darei o que melhor de mim posso dar, verdade e integridade. E você não está neste mundo para viver de acordo com as minhas expectativas. Percebo que é fundamental também compreender que você tem vida própria, necessidades próprias e nem sempre agirá como eu quero. Eu respeito e encorajo isso. Eu aprendo a lidar com minhas próprias projeções e frustrações. Cresço com isso e permito que você também cresça. Podemos ver o quanto que a liberdade e o amor estão presentes e integrados aqui. Se por acaso nos encontrarmos, será lindo. Quando nos reconhecemos como seres singulares e livres para sermos quem somos, quando aceitamos quem somos e quem o outro é, promovemos encontros nutritivos, saudáveis, vivificantes. Um encontro assim não pode ser forçado, manipulado, construído. Deve ser pautado por sentimentos genuínos. A expressão por acaso remete a isso. De tanto eu ser eu e de tanto você ser você, nós nos encontramos, nós nos identificamos, nós gostamos da presença um do outro. E isso é um encontro genuíno e livre. Senão, não há nada a fazer. Esta é a parte da oração considerada muitas vezes pessimista, mas na verdade ela é realista e saudável. Ninguém pode se obrigar a querer aquilo que não quer, a ser aquilo que não é, e nem a passar por cima dos seus limites ou ceder onde não dá para ceder. Por mais que duas pessoas tenham afinidades e gostem uma da outra, elas jamais conseguirão ter as mesmas necessidades na mesma hora ou com a mesma intensidade e para sempre. É importante, né, que o ser humano, o indivíduo perceba como que ele se sente em relação ao relacionamento no qual ele se colocou e tenha também a maturidade de fazer escolhas, atualizar este relacionamento o tempo inteiro. Integrando amor e liberdade. Então, depois de entender um pouquinho cada verso da oração da Gestalt, podemos compreender o quê? Que um amor livre é aquele que volta, que fica por opção, que se sente à vontade, que tem sempre vontade de estar e permanecer por perto. Amor sem privações, sem castigo nem prisão. É assim que devem existir as relações. Seres livres, dispostos a amar, a voar e assim, por livre e espontânea vontade, pousar. É a relação entre os eus, que permanecem existindo e sendo independentes, que configura algo maior e impossível de criar sozinho, o nós. Seja como você é, de maneira que possa ver quem é e como é. Deixa por um momento o que deve fazer e descubra o que realmente faz. Arrisque um pouco se puder, sinta seus próprios sentimentos, diga suas próprias palavras, pense seus próprios pensamentos, seja seu próprio ser. Descubra, deixe que o plano para você surja de dentro de você. Fritz Perls. Uma das características mais marcantes do Fritz Perls é não tolerar a mentira, a enganação, a manipulação. Por isso que nós vemos o caráter libertador da oração da Gestalt. Quanto mais livre, significa que mais amorosa é a relação, porque ela pressupõe que eu estou cuidando de mim, estou permitindo que você cuide de você, e que você está cuidando de você, e também permitindo que eu cuide de mim. Assim, cuidamos um do outro. É isso. Espero ter colaborado para a maior compreensão da oração da Gestalt. Em caso de dúvidas, questões que vão surgindo, comentários, etc., fique à vontade para entrar em contato. Siga lá o meu Instagram, Daniel Soares Psico, ou entre em contato também pelo WhatsApp 11 96815 1790. Será um prazer conversar com você. Abraços.